título da mensagem é O Prazer de Deus e o Tédio Humano. Essa mensagem vai mexer um pouquinho com você, porque eu vou enfrentar alguns conceitos que possivelmente estão estabelecidos no seu coração, usando o texto da Palavra de Deus. Eu digo isso com muito carinho, meu irmão, porque eu preguei isso aqui há 3 anos e meio atrás. E naquela ocasião, quando preguei essa mensagem, até os líderes de célula ficaram bravos comigo. Na verdade, eu não estou brincando. Teve líder de célula que ficou bravo com o pastor por causa do que eu preguei. Porque foi não ao encontro, mas de encontro, ou seja, antagonizou com alguns conceitos muito enraizados no coração. Aí depois o marido dessa líder de célula falou: pastor, não, fica tranquilo. Eu conversei com ela durante a semana e ela entendeu o que você quis dizer. Daí eu falei: ai, irmão. Então ela não entendeu. Porque o que eu quis dizer, eu disse. E qualquer interpretação que facilitou ela aceitar isso não é o que eu quis dizer. Então, se você ficar chateado, tá tudo bem. Vai para casa, ore a Jesus, administre e absorva o que a palavra de Deus tenha a falar ao seu coração. Nem que isso leve alguns meses, não tem problema. Tem coisas que a gente nem precisa mastigar. Põe na língua, derrete, igual biscoito de polvilho. Se você mastigar, você perdeu. Agora, tem coisas que você vai ter que ruminar, e elas podem exigir de você um pouco mais de insistência e maturidade espiritual também. E, antes de ler os textos, quero contar 2 situações anedóticas ainda que reais, aconteceram comigo. Quando eu era adolescente, eu ouvi de uma mulher, ela criticando o que na época era o nosso F-Hop, que é o David Keelan. Quem aqui é da época que ouvia o David Keelan? Ok. David Keelan, ele foi bastante revolucionário para o gênero musical gospel brasileiro, porque ele trouxe nas suas músicas simplicidade nas letras e uma dinâmica musical, que eu nem sei do que eu estou falando agora, mas é uma dinâmica musical de crescimento. Só que a letra, ela repetia bastante. Então, haviam músicas de 2, 3, 4 frases que tocavam por 8, 10, 15, 16 minutos. Às vezes passava de 20. Quem aqui lembra dessa época? Só para eu... Não estou maluco, vocês estão comigo? Ok. Então, por exemplo, eu fui algumas vezes num evento que ele promovia com a equipe dele, chamado Paixão, Fogo e Glória. E teve uma vez eu pensei: nossa, acho que vai acabar o louvor com uma música só. Porque eu acho, se eu não me engano, passou de 30 minutos com uma música só. Mas, como eu disse, eu ouvi uma senhora, uma mulher, criticando isso. Dizendo assim: ele parece um católico, de tanto que ele repete a música. Parece reza. E eu não tinha muita maturidade para absorver aquilo, mas assim, falei: nada a ver. E virei as costas e saí, mas aquilo me marcou. E já pastor, muitos anos depois, um jovem nessa fase de transição entre adolescência e juventude, devia ter seus 18 anos, ele chegou para mim, novo na fé, alguns meses na fé só, ele chegou para mim e disse assim: pastor, por que eu tenho que ficar dizendo para Deus que Ele é santo? E eu falei: cara, você não sabe como eu estou feliz de você ter feito essa pergunta. Porque ela revela 2 coisas. Ela revela que você não está repetindo de forma vazia, e que você pensa no que você faz para Deus. Você não está no automático. Talvez o seu questionamento revele sinceridade e verdade no seu coração. Então eu estou primeiro de tudo, antes de te responder, quero dizer: continue assim, em tudo que você faz. Para que você nunca entre no automático, para que você não ache que só fazer é suficiente. E a resposta, eu falei para ele: eu vou pregar no sábado, vou construir uma mensagem, na época eu era pastor de juventude, falei: vou construir uma mensagem e vou te responder, pode ser? Ele: fechou, pastor. Então, no sábado a gente se vê. E aí eu construí essa mensagem,
eu vou repeti-la pela primeira vez na minha vida. Então, eu só preguei ela uma vez, 3 anos e meio atrás. Mas, como eu disse, ela mexeu bastante com o pessoal. Porque ela vai confrontar algumas coisas e, especialmente, ela vai mostrar a pecaminosidade do nosso tédio. E confrontar a nossa intenção de inovar em tudo que nós fazemos. Vamos ao texto e aí a gente continua. Abra sua Bíblia, Gênesis. Enquanto você vai abrir em Gênesis 1:2, eu vou abrir o meu iPad só um segundinho. Gênesis capítulo 1, verso 2, está escrito assim: A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Até aí. Agora, vai lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1 em diante. Nós vamos ler 11 versos. E se tiver, coloca na NVT. Eu vou ler na NVT, eu estou com o meu iPad aqui, então eu já coloquei nessa versão para a gente, porque fica um pouco mais explícito. Nós vamos ler um livro de sabedoria, e um livro de sabedoria de uma perspectiva pessimista. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Esse é o livro mais pessimista da Bíblia, é o livro talvez mais difícil de entender, porque ele carece de contexto para o entendimento. Eu vou ler na NVT porque ela traz uma coisa um pouco mais direta para nós, ela usa palavras que estão no nosso dia a dia, vai trazer um pouco mais de facilidade. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1 até o 11, está escrito assim: Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Quem é o mestre? Não, nesse texto. Quem? Salomão, certo? Salomão, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. O livro de Eclesiastes é atribuído a ele, não só porque ele se apresenta nesse primeiro verso, então ele está explicitando a autoria desse livro, como também pelas experiências que ele mesmo narra, e que são atribuídas todas a Salomão. Então, o livro de Provérbios também é de autoria de Salomão, só que, diferentemente de Eclesiastes, Provérbios não são todos de Salomão. Salomão, por ser o rei, ele tinha uma corte, nessa corte haviam muitos sábios, e toda a sabedoria produzida por essa corte foi atribuída a Salomão. Então tem coisas que o próprio Salomão escreveu, tem coisas que outros homens daquela época escreveram, mas que por serem parte da corte do rei, fica atribuído ao rei Salomão. Já Eclesiastes, ele tem um tom um pouco mais de diário de cabeceira. É uma coisa um pouco mais do coração e talvez menos sabedoria e mais sinceridade. Ele ativa o modo sincerão. E ele começa a escrever o que a gente vai ler agora. Então preste bastante atenção. A versão NVT vai te ajudar com um pouco mais de clareza. Está escrito assim no verso 2. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada
E quando ele diz nada aqui, o que ele está querendo dizer do hebraico é nada mesmo. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. Olha só. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado. E as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Amém? Entenderam por que eu falei que ele ativa o modo sincerão? E ele abre aqui um diário de sabedoria, mas que a honestidade do coração dele é revelada aqui. O livro de Eclesiastes ele é um tanto mais delicado. Toda vez que você for citar Eclesiastes como legenda no seu Instagram, irmão, cuida. Que talvez você não esteja querendo dizer exatamente o que a gente aprende com esse livro. Ele é bem delicado mesmo, porque, como eu falei, ele foi escrito por um homem já numa fase tomado por pessimismo. Salomão, um breve resumo, filho de Davi, um dos que não se matou lá e não entrou em guerra um com o outro, foi então coroado rei nessa sucessão davídica. E ao ser coroado rei, Deus dispõe a ele um pedido. E o pedido dele é por sabedoria para governar. E Deus então se alegra desse pedido e ele atende esse pedido. E Salomão então é dotado de uma sabedoria divina, uma sabedoria celestial. E não só ele constrói o templo, então até o seu pai Davi, o que havia sido feito? O tabernáculo e a arrecadação para a construção do templo. Mas quando Davi foi construir o templo, Deus fala, não, meu filho, foi bom você querer, mas não vai rolar você fazer, porque sua mão está muito suja de sangue, você é um homem de guerra, eu quero um homem de paz edificando a minha casa. E vem Salomão, e Salomão é conhecido como um rei de paz, um reinado de paz. Só que mesmo em paz, ele foi o rei que mais expandiu o território de Israel na história. Não houve tamanha expansão do reino de Israel depois do reino de Salomão e nem antes do reino de Salomão. Só que como que ele fez essa expansão se ele era um homem de paz? Se não foi guerreando, dominando e conquistando as terras ao redor? Foi por meio de alianças. E aí vem uma outra informação importante, mas um tanto caricata, sobre a situação de Salomão. Quantas mulheres Salomão tinha? Quantas? Disse 1000, né? 1000 mulheres. E aí ele discrimina, assim, 2 tipos de mulheres. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, certo? Então, mais ou menos. Ele tinha 700 esposas, esse é o número de alianças que ele fez. E toda vez que ele fazia uma aliança com um povo, uma tribo, uma nação, perto ou distante, ele desposava uma de suas princesas. E o costume da época e da região era que aproximadamente não é a palavra, era pelo menos 4 concubinas fossem junto como dote para esse casamento. Então, quando nós lemos o número hebraico, 1000, ele está, muitas vezes, e eu diria até que na maioria das vezes que nós o lemos no Antigo Testamento, falando de uma quantidade enorme, e não necessariamente, precisamente o número 1000. Tanto que o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, ele faz esse jogo com o número 1000. Ele fala que para Deus um dia é como 1000 anos, mas é 1000 anos cravado, meu irmão. Aqui você já entendeu que na cultura hebraica o 1000 não significa cravado 1000. Então não é 1000 cravado, é muitos e muitos anos, milhares e milhares. E no hebraico antigo não havia o número, por exemplo, milhões. Então quando você queria ser muito superlativo, qual era a expressão hebraica que se usava? Milhares de milhares. Então eu só estou te mostrando que no hebraísmo o número 1000 ele representa muitas vezes bem mais do que você está imaginando, certo?
Tá claro até aqui, meus irmãos? Muito bem. Então, no cálculo base, se a gente for tomar como o mínimo, a referência, Salomão deveria ter aproximadamente 2.400 mulheres na sua corte. Por isso também, que diferente do seu pai Davi, os impostos com Salomão eram bem elevados. Porque para manter uma corte, isso eram só as mulheres, fora o resto da corte. Manter uma corte desse tamanho não era simples, não era barato, nunca foi, nunca será. Todo governo inchado vai trazer impostos pesados. Toda máquina governamental inchada vai trazer impostos pesados. E era o que acontecia ali com Salomão. Então, usando como mínimo, ele tinha ali umas 2.400 mulheres na sua corte. Por isso que eu falei que uma informação é importante, mas ela também é um tanto caricata. E esse homem teve muito sucesso. Ele foi um príncipe de paz mesmo dentro da história de Israel. E ele expandiu o seu território. E ele construiu o templo. E ele foi um homem muito sábio e teve muito sucesso na vida. E junto com muito sucesso, Salomão também é tido como um dos homens mais ricos da história. Da Bíblia, ele é o homem mais rico monetariamente falando. Mas na história, ele é um dos 3 homens mais ricos que já pisaram nessa terra. Inclusive, disse que nem o Elon Musk tem mais dinheiro do que ele. Então, o cara já foi para a Lua, mas ele ainda não passou o Salomão de tanto dinheiro que ele tinha. E dinheiro é poder. Ele propicia experiências. A mais vasta variedade de experiências que um homem poderia ter. Salomão tinha à sua disposição. Não havia nada que a sua quantidade de dinheiro não pudesse comprar. Ele tinha tudo o que ele queria. Só que ele chega ao final da sua vida, já comprometido, no sentido de ter se perdido na sua intimidade com Deus. Então ele está comprometido com falsos deuses, deuses que acompanharam as suas esposas e concubinas quando ele fez essas alianças. E ele chega ao final da sua vida nesse teor de amargura que nós acabamos de ler. Vou escrever um diário. Qual é a primeira frase que eu digo? Nada faz sentido. Ele bebe e ele come o que ele quiser, do bom e do melhor, o quanto ele quiser, e ele diz que nada faz sentido. Aliás, de tudo que ele diz que não faz sentido, que é vazio, que é vão, que é vaidade, o que ele dá isso aqui talvez não, é comer e beber. Mas o resto ele diz que não tem sentido. Ele fala que trabalhar até conquistar tudo não tem sentido. Ele fala que tudo se repete, que nada é novo de verdade. Você percebe que nesse pessimismo, um coração entediado está sendo revelado. Concorda comigo? O tédio aqui está claro para todo mundo o que seria o tédio. Essa apatia diante da beleza da vida, diante da beleza da realidade. Ele olha ao seu redor e ele fala, só que eu já vi, só que eu já vi, só que eu já vi. De novo, o sol nasceu no leste, se pôs no oeste, e o verão veio esse ano, e ele vai vir o ano que vem, e não tem nada de novo. E quando a gente olha para a nossa geração, a gente percebe um anseio e uma busca resultante desse anseio por novidade. E isso não é só uma realidade da cultura secular, didaticamente separando secular e sagrado, não acredito assim, mas só para a gente entender o que é de dentro da igreja e o que é de fora. Não é só, ou usando uma expressão um pouco mais chula, não é só do mundão. Isso a gente percebe acontecendo na nossa geração como igreja também. Uma busca incessante por novidade. Pastor, o culto está muito quadradinho. Vamos pôr umas luzes que vai da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e aí joga uma fumaça na cara do povo, e aí vai ser mais legal. Aí o povo vai vir. Por quê? Porque se tiver uma coisa nova, aí as pessoas vão ser atraídas.
Não, pastor, não adianta você ficar só pregando assim o evangelho. Tem que dar uma incrementada, porque o evangelho todo mundo já ouviu. Tem gente na igreja que está há décadas ouvindo o evangelho. Está na hora de falar, né? Vamos, uma programação neurolinguística, é PNL, vamos pôr um pouquinho de PNL. E aí, meus irmãos, surge o que a gente chama de teologia coach. É tudo para melhorar a sua vida. E aí você vai ver pastores te instruindo como que você tem que tomar remédio no púlpito. Você vai perceber que esse anseio por novidade vai produzir heresia. É aquela coisa, e o pregador entra nisso, tá? O pregador entra muito nisso. Porque é uma tentação para o pregador pregar o que as pessoas querem ouvir. E Paulo já havia alertado na carta a Timóteo, dizendo que naqueles dias as pessoas procurariam pregadores que falassem palavras doces, que eles gostariam de ouvir, porque o evangelho causaria comichão em suas orelhas, em seus ouvidos. E aí, não, então vamos pregar o que o povo quer ouvir. E aí surgem essas mensagens profundamente motivacionais, e eu não tenho nada contra a motivação. eu sou motivado, eu quero que você seja motivado, não é esse o ponto. Mas quando você simplifica o ensino da palavra no motivacional, você está seccionando, esquartejando o evangelho. Porque ele te motiva? Sim, mas ele não é um motivacional, ele é muito mais do que isso. Então, se eu vou trazer um ensino, não, pastor, ensino de novo. Ou, não, pastor, você vai uma palavra de exortação, não, vamos trazer uma coisinha assim diferente. E aí começaram a surgir coisas, assim, eu achava que era novo quando eu vi, de tão estúpido quando eu vi pela primeira vez. Mas pregadores inovando, dizendo coisas como Judas, se ele tivesse, se Judas tivesse esperado um pouquinho, ele não teria se matado, ele teria se arrependido. Enquanto a Bíblia está dizendo que ele é o filho da perdição. Que ele fez porque ele era mau, gente, não é porque ele foi uma vítima, não. E aí surgem coisas dizendo assim, da Bíblia Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. E eu não quero falar mal de nenhum pregador, por isso não vou citar nome aqui. Mas esse tipo de coisa surge quando há um anseio por novidade. Porque a Bíblia, meu irmão, ela tem o primeiro versículo. Mas deixa eu te dizer que ela tem o último também. Chega uma hora que esgota. Eu já vivi essa crise. Eu estou há quase 10 anos como pregador. Eu já preguei em todos os 66 livros da Bíblia, todos. Não preguei tudo, mas já preguei todos. E chegou um momento que eu falei assim, e agora eu vou ter que começar a repetir algumas coisas. E aí o que eu fiz? Eu deletei todos os sermões que eu tinha escrito. E falei, agora eu nem que seja novo para mim, no meu coração, na minha memória, vai ser novo. Mas a gente começa de novo. Porque a repetição, ela é inevitável. E se você olhar não como um pessimista olhou, mas como um realista, olha ao seu redor, meu irmão. A repetição, ela é inevitável nas nossas vidas. Quando você fala, surgiu uma heresia nova, você volta lá no primeiro século, no gnosticismo, já tinha essa heresia. Só ganhou uma página nova. Irmão, se o bandido troca de roupa, ele não é um bandido novo. As coisas são repetidas mesmo. E o oposto de repetição é caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e havia trevas sobre a face do abismo. Pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas eram o caos. Quem é que quis ordenar e organizar as coisas como elas são? Por meio de ciclos repetitivos. Quem foi que desejou que fosse assim? Foi Deus. Deus interviu e organizou a realidade para que as coisas se repetissem. Só que, por causa do nosso pecado, por causa do nosso coração mau, nós envelhecemos no nosso espírito e nos tornamos ranzinzas quanto à repetição. Ai, não aguento mais isso. Ai, de novo essa comida, mulher. Ou, ai, não aguento mais, quando que você vai trocar essa roupa? Já está há 20 anos com essa camiseta, homem. A gente cansa da repetição.
E a gente acha que repetição é ausência de vida. Ai, pastor, coisa meio morna, meio parada, né? Tá tudo quadradinho. De novo esse hino, minha avó cantava esse hino. Irmão, preste bem atenção, que aqui eu vou entrar em alguns conceitos importantes. Repetição não é ausência de vida. Repetição é a expressão da vida. Exemplos. Qual é a fase da vida em que se há mais energia? Quando a gente fala assim, olha só, cheio de vida. Qual é a fase da vida que mais tem vida? Infância. Infância é a fase da vida que você mais reconhece vida. E qual é a fase da vida que você não tem problema de assistir o mesmo filme 200 vezes por dia? Infância. É a infância. Eu lembro, na minha época era VHS. VHS é um aparelho desse tamanho. Você colocava fita cassete. Quando terminava de passar o filme, ficava um chiado ou uma coisa colorida assim. E aí você tinha que fazer uma coisa que os jovens nunca fizeram. Rebobinar. Porque dentro da fita cassete tinham bobinas que corriam só em uma direção para que fosse executado o vídeo. Quando ele chegava no fim, precisava rebobinar. Então fazia todo aquele negócio de enrolar de novo a fita na primeira bobina, para que ele fosse transmitido na ordem correta. Eu lembro o quanto eu rebobinei o mesmo VHS do mesmo filme. Eu ganhei, quando eu era criança, um VHS do Jurassic Park, de 1993. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Só que era em inglês e não tinha legenda e eu não queria nem saber. Tinha dinossauro, eu ia assistir até aquele negócio arrebentar. E eu não me importava de repetir. Eu não estava procurando coisa nova para fazer. De novo. E coitado, e ninguém entendia nada. Ninguém falava inglês na minha casa, ninguém entendia nada, mas eu queria ver os dinossauros. Eu ficava imaginando. Acho que eles estão falando isso aqui. Até o dia que, um pouquinho mais velho, passou o Jurassic Park na sessão da tarde. E aí eu finalmente assisti em português e descobri o que eles estavam falando. Mas isso não importava para mim, eu queria repetir. Veja agora no que diz respeito a fôlego de vida. Pular uma vez, qualquer um consegue, irmão. Agora, se você vê pulando e não para, e vai de um lado para o outro, e fica repetindo a mesma ação, denota vida, e não ausência de vida. Quando você vai para a academia, levantar um peso uma vez, irmão, não vai fazer diferença nenhuma. E se for muito pesado, pode te lesionar. Agora, levantar várias vezes o mesmo peso e repetir, vai te levar a uma progressão. Vai trazer vida. Vamos ser um pouquinho mais substancial. Irmão, olha para o seu coração. Põe a mão aí no seu coração. Se ele não repetir esse movimento, a vida vai embora. Você fala, ai pastor, mas isso assim, ele der uns picos assim, tá, o nome disso é arritmia. Doença. Não, mas e se for assim bem intenso, parada cardíaca. Só piora. Irmãos, no que diz respeito ao Espírito, o nosso Pai é mais novo do que a gente. Ele não se cansa. Ele tem prazer em ver o sol nascer toda manhã, em ver o verão se repetir todo ano, em ver a água que não enche o mar viver todo o teu ciclo. O nosso Pai, Ele tem prazer de nos ver todo dia, de novo, na sua presença. Aí você fala, ai pastor, mas eu queria dar uma inovada. Irmão, vamos pensar em termos de relacionamento. Ai pastor, eu vou inovar. Cansei da minha mulher, você acha que ela vai gostar disso? Ou o contrário, cansei do meu marido. Irmão, o que constrói um relacionamento é a repetição, é a mesma pessoa, todo dia, de novo. Com Deus não é diferente. E eu falo isso, meus irmãos, porque Deus não tem algo novo para você todo dia. E esse é um jargão que mexe com o auditório, então muitos oradores e pregadores vão repetir isso, e você
com muito carinho e temor no seu coração, você vai entender o que ele está dizendo, que ele só está querendo te motivar. E está tudo bem ele querer te motivar. Mas eu preciso ser profundamente sincero com você, porque como aquele jovem que me perguntou por que ele tinha que ficar repetindo a mesma coisa sempre, uma hora, o teu coração pecador vai te entediar. Vai te entediar na obra do Senhor. Porque em algum momento vai ser repetitivo. Você vai viver alguns dias extraordinários. Mas o dia a dia é ordinário mesmo. É fazer de novo o que você fez a vida toda. Mas quando a Bíblia fala de algo novo, o que é esse novo que a Bíblia está dizendo? Abra ali, primeira carta de João, pode voltar para a NAA, tá bom, Mateus, por favor? Primeira carta de João, capítulo 2. Versos 7 e 8. Olha só, um momento em que a palavra de Deus fala sobre uma novidade, ou melhor, sobre algo novo. 1 João 2, 7 e 8. Está escrito assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento é antigo. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, o apóstolo João, ele está vivendo uma crise aqui, e ele fala que não é novo, mas é novo. Vamos aqui ao grego, sem ir ao grego. Existe uma diferença entre o novo e o novo. Um novo é novidade. Este mandamento não é novidade, porque ele é antigo e vocês já ouviram. Mas ele é novo no sentido de fresco. Porque Deus faz as coisas de novo com um frescor. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Cristo quer redimir o seu coração para encarar a vida em sua plenitude de beleza todos os dias de novo. Esse frescor vem do toque redentor de Jesus no nosso coração. Esse frescor só pode vir da redenção pelo sangue de Jesus nas nossas vidas. Nós somos velhos, nós somos cansados, nós somos entediados. Por quê? Porque o pecado domina o nosso coração. Mas o nosso Pai, que é puro, santo e verdadeiro, Ele olha para todas essas coisas e nelas encontra prazer. Deus tem prazer na repetição. Deus tem prazer na repetição, ainda que isso nos entedie, ainda que isso nos enfade, que outras traduções trazem, é um enfado para a nossa alma. Só que quando a gente olha para a fé, se nós continuarmos buscando novidade, fatalmente cairemos dos caminhos do Senhor, nos desviaremos dele, porque o caminho foi traçado, a palavra escrita está revelada, os preceitos e as doutrinas do Senhor estão deliberadas, não há mais espaço para novidade nos caminhos do Senhor. O fim já foi escrito, irmão. Crente não pode ser pego de surpresa por novidade. Isso aí é novidade. Esse cara aí que está vindo querer prometer paz para todo mundo. Não pode, irmão, está escrito. Só que se o Senhor não redimir o nosso coração, a gente vai cansar de orar todo dia. A gente vai cansar de ler a mesma Bíblia todo ano. E a gente vai recorrer a outras práticas, a outros conteúdos. E eu não estou dizendo que você não pode ler outras coisas, leia bastante. Só estou dizendo assim, a Bíblia ocupa um papel na nossa vida, insubstituível. Amém? Você pode ler o que você quiser, mas a Bíblia ocupa um lugar insubstituível. E uma hora ela vai ser repetitiva, uma hora, irmão, você vai ler Gênesis 1, você vai saber que no Gênesis 3 já tem queda, então você já vai ler, Deus criou Adão. Mas por que criou Adão? Pecador. Não. É a hora de você clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua alma. Falar, Senhor, traz um frescor para mim.
Porque é isso que constrói vida de verdade. Vamos olhar um pouquinho para os esportes, para eu continuar te convencendo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho no seu coração e eu vou fazendo daqui do púlpito. Vamos para os esportes. Irmão, qualquer um faz um gol, não é verdade? Na minha época, o atacante do Corinthians, quando eu era criança, o atacante do Corinthians era o Finazzi. Irmão, esse cara era muito ruim. Muito ruim. Você não tem ideia do quanto ele era ruim, mas ele fazia gol. Ele chegou a ser artilheiro de algumas edições de campeonato, acho que paulista. O cara era muito ruim, mas ele fazia gol. Fazer gol qualquer um faz, irmão. Ser artilheiro de uma edição de campeonato, irmão, qualquer um... A gente já esqueceu de vários aí que passaram. Mas sabe o que faz de um jogador, um grande jogador? É ele fazer muito gol toda temporada, por muito tempo. Fazer um gol, 10 gols, 20 gols, não é tão memorável. Mas 1000 gols, só Pelé. Só Pelé. Daqui a pouco o Cristiano Ronaldo também, mas até lá, só o Pelé. É isso que fez dele o maior jogador da história. Faz dele o maior jogador da história. Porque ele repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu. E quando ele ganhou a primeira Copa do Mundo, você poderia dizer, é o ápice. Mas graças a Deus ele foi lá e ganhou mais 2 pra gente. Mais 2? É isso, né? Ele foi tri. Mais 2. O único tricampeão mundial. É isso que faz dele o Pelé. Irmão, fazer uma cesta de 3 no basquete, até eu faço e eu sou um péssimo arremessador. Eu sou muito ruim no basquete. Mas até eu já acertei um arremesso da linha de 3. Agora, fazer isso todo jogo, várias vezes no jogo, durante 20 anos de carreira, é que faz o Steph Curry ser o maior arremessador de todos os tempos. Você entende? Você está vendo como a repetição é o que dá vida mesmo, é o que denota a vida verdadeira. E a plenitude da vida está na repetição. Para ser o mais trivial possível, feche seus olhos por alguns segundos. Para de repetir esse movimento diafragmal da respiração. Segura aí a sua respiração. E daqui 10 segundos você vai clamar por repetição. No máximo 1 minuto, você vai estar desesperado por repetição. Pode abrir os seus olhos. Deus tem prazer na repetição, porque Ele mesmo criou a ordem das coisas desse jeito. Diferentemente do mestre Salomão, Deus, o nosso Pai jovem, Ele olha para todas essas coisas que se repetem e Ele se alegra. E os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento a obra de suas mãos. Deus se revela na repetição também. Não adianta você vir num culto, erguer suas mãos, rodar, cantar canções espirituais e num alto volume, até as suas forças se esgotarem, e depois nunca mais aparecer diante do Senhor em adoração. O que faz do verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade ser encontrado por Deus, não é a explosão extraordinária de um momento, mas é a repetição contínua e perseverante. É por isso, meu irmão, que a gente ora e ora de novo, e de novo, e de novo. É por isso que a gente canta, e aí canta de novo, e de novo, e de novo. Você ouve as notas da guitarra durante uma música e você fala, nossa, que gostoso. É bom. Só que você não sabe quantas vezes o guitarrista teve que ensaiar e tirar essa música durante a semana para que ela saia certinho ali na métrica da coisa. É bastante. É a repetição que traz essa beleza. É por isso que domingo após domingo, num ciclo semanal, as coisas se repetem.
E meu irmão, enquanto que você talvez seja um daqueles crentes que tem arrepios quando toca a música de encerramento do Fantástico domingo à noite e fala, meu Deus, amanhã é segunda, tem misericórdia de mim. Saiba que o seu Pai, que é Deus que está nos céus, Ele já está lá no amanhã te aguardando com expectativa, cheio de vida, para te conduzir em mais uma segunda-feira. Você percebe o quanto nós estamos procurando nas coisas erradas a motivação para continuar? Quando a gente chega para uma conversa com um amigo que a gente não vê há algum tempo, uma das perguntas depois do "e aí, tudo bem?" é: quais as novidades? Mas que graça e que bênção é poder dizer, eu estou casado com a mesma mulher, servindo ao mesmo Deus, orando todos os dias e crendo na mesma palavra até agora. O coração redimido encontra prazer naquilo que dá prazer para o Senhor. Senão, a gente vai começar a cultuar, procurando alimentar a nossa própria alma. Ai, pastor, fala com a Júlia e com o Fayad lá para tocar umas músicas diferentes. Até pode, não é ruim tocar diferente, não. Mas lembrem-se, nunca se esqueçam, meus irmãos, que o louvor não é para quem louva. O louvor é para quem observa, que é Deus. O culto não é para quem cultua, o culto é para quem o recebe, que é Deus. É a repetição que fará com que os filhos de Deus recebam a coroa da vida. Repetição é disciplina de perseverança. Até o diabo conversou com Jesus algumas vezes. É a repetição que faz de nós verdadeiros discípulos, meus irmãos. Quando a gente vai estudar história, o currículo escolar, você vê a história geral, você faz uma volta assim, da pré-história até a atualidade rapidinho. Aí você vai para o Fundamental 2. Aí você dá a mesma volta, só que agora, ao invés de ser no mesmo plano, você dá uma baixada. É uma senoide, um movimento que você faz de conhecimento. Aí você vai para o ensino médio, você vai passar de novo pela mesma história. Sabe por quê? Porque não tem outra, irmão. É história. E aí, só que agora você vai com mais detalhes, com interpretação geopolítica, com uma interpretação filosófica, e você vai passar pela mesma volta, só que um pouco mais profundo. E é a senoide do conhecimento. Você vai aprofundando, fazendo o mesmo movimento. Com Deus não é diferente. E aí a gente começa a responder, por que eu tenho que falar para Deus que Ele é santo, se Ele sabe que Ele é santo e eu sei que Ele é santo? Porque cada vez que os seres viventes, eles dão uma volta no trono de Deus, eles exclamam, santo, santo, santo é o Senhor. E Ele é digno de ser adorado. Eles fazem isso da eternidade passada e farão isso até a eternidade futura. Porque apesar de não ser outro Deus, é um Deus que se revela com frescor, produzindo prazer no coração daqueles que o contemplam. Meu irmão, e aqui eu vou falar com muito carinho mesmo. Se o que te motiva a estar na igreja são os eventos, as novidades, o pregador diferente, a banda diferente, a cantina diferente. Hoje a pipoca, ela vai ser com bacon, então eu vou. Irmão, é a pipoca de todo domingo que te põe frente a frente em comunhão com seus irmãos. A novidade não é um problema em si,
Mas se o nosso coração só se satisfaz na novidade, o nosso destino é o pessimismo e a amargura. No final, o mestre, ele tem uma boa conclusão. Ele diz, de tudo, tema o Senhor. Sabe, assim, tudo que eu falei, esquece. Teme ao Senhor, seu Deus. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Eu sei que isso vai um pouco de encontro ao que a gente gostaria de ouvir, meus irmãos. Mas Deus tem prazer no seu caderninho de oração. Deus tem prazer na sua Bíblia surrada, de tanto você ler. Deus tem prazer nos seus joelhos doloridos, depois de passar alguns minutos repetindo, talvez a mesma oração, porque as suas palavras já se esgotaram. Mas o seu coração continua sendo derramado na presença dEle. Deus tem prazer naquela música antiga, quase nostálgica, que você canta de novo, e de novo, e de novo. Porque o reino dos céus é das crianças. E como crianças, nós devemos nos apresentar diante do Pai com essa expectativa. Irmão, comece uma brincadeira com uma criança que ela goste, e ela vai pedir para você repetir. E quem vai cansar é você. Tome um pré-treino, beba um energético, e eu te garanto que quem cansa primeiro é você. Teve um domingo, peguei a Luísa, e eu fiz esse movimento. Ela estava aqui, de frente, de costas para mim, eu pego ela e viro ela assim e ponho no meu ombro. E aí devolvo ela girando assim. O que ela fez? Não satisfeita em fazer isso, só ela foi e chamou mais 4 crianças. E falou, pai, agora é ela. Aí foi as 4. Aí eu falei, você de novo? Dela, de novo, já estava na fila, é minha vez de novo. E aí foi. Aí eu virei para os pais das outras crianças e falei assim, dá uma ajuda aqui, irmão. Eu canso também, vamos lá. Criança não cansa, irmão, de repetir a mesma brincadeira, a mesma interação. Sabe por quê? E aqui, para a gente finalizar, com uma palavra de libertação e cuidado para o nosso coração. Criança encontra segurança na rotina. Os papais aí de primeira viagem sabem disso. Sair de casa, não é que eles são... Ai, meu Deus, a criança agora dita... Não, irmão, é que quando sai da rotina e a criança não encontra aquela previsibilidade, aquilo mexe com a criança, ela fica instável. Especialmente nos primeiros meses de vida. Criança encontra segurança na previsibilidade, na rotina. E deixa eu te dizer, já imaginou se Deus não revelasse que Ele é imutável e nele não há variação e nem sombra de variação? Que segurança nós teríamos de que amanhã o nosso Deus não mudasse de humor, de ideia e falasse assim, cansei de vocês, chega, vou procurar um povo diferente, agora eu sou o Senhor dos passarinhos. Irmão, sabe por que a gente tem segurança na palavra de Deus e no coração de Jesus? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É isso que pacifica o nosso coração. Quando você era inimigo de Deus, preste bem atenção, quando você era inimigo de Deus, você odiava Deus. Ai, pastor, nunca odiei Deus, odiou sim, a Bíblia diz que sim, eu acredito na Bíblia, não em você. Você odiava Deus, eu odiava Deus. Quando a gente era inimigo de Deus, Ele nos amou. Irmão, quando você peca, sabe por que você tem segurança de que Deus vai te acolher e vai te transformar e vai te levar ao arrependimento? E Ele vai te aceitar? Porque mesmo quando você era inimigo, Ele te aceitou. Por que agora que você é um filho, meio abusado, mas um filho, que peca, Ele não vai te aceitar? Irmão, se nosso Deus aceita inimigo,
redimir inimigo, quem odeia ele. Você acha que ele vai rejeitar você, que é um filho que tem uma fé fraca e cai como eu? Irmão, a segurança que nós temos está porque Deus não muda, porque Ele é o mesmo. E isso precisa libertar o nosso coração desse medo de sermos rejeitados por Deus, desse medo que muitas vezes é o nosso motivador de não, eu vou na igreja para Deus, senão Deus não me abençoa. Eu vou na igreja, senão Deus não vai me curar. Se eu não fizer uma oferta especial, Deus não vai ouvir minha oração. Irmão, não é por isso. Quando você não tinha nada para oferecer, nada, Ele te amou. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Você pode ter o seu coração pacificado de todo medo, toda ansiedade, todo desespero. Não é à toa, irmãos, que talvez essa seja a geração mais ansiosa da história da humanidade. É difícil averiguar, confesso. É difícil dizer que hoje a gente é mais ansioso do que aquele cidadão do Império Romano que vivia na margem do Império, com medo daqueles povos, como é que eles chamavam? Os bárbaros invadirem e matarem todo mundo. Talvez ele também tinha um pingo de ansiedade, não sei. Mas, em termos de relatos sintomáticos, essa é a geração mais ansiosa da história. Por quê? Irmão, essa ansiedade existencial, ela é sintoma do tédio. Eu preciso de algo novo, eu preciso de algo diferente. O mesmo já não me satisfaz. Mas encontrar algo supostamente novo não vai redimir o seu coração. O que redime os nossos corações é sermos tocados por Jesus, que nos transforma. Entregue o seu coração ansioso ao Senhor e deixa Ele fazer algo diferente em você. Deixa Ele te conduzir à repetição. Sabe esse anseio de ficar, não, eu vou tentar agora, esse chá vai fazer diferente. Essa prática vai resolver. Irmão, fica com Jesus e todo dia com Jesus. Isso vai bastar para o seu coração. Porque, apesar de Deus ter instituído o método da repetição para a ordem das coisas, deixa eu te dizer algo mais importante ainda. Método nenhum, por mais santo e poderoso que ele seja, é capaz de saciar a fome do nosso coração. A fome do nosso coração tem um tamanho, o tamanho do próprio Deus. Ele quem nos criou desse jeito, para que não nos realizássemos em nenhuma outra coisa, a não ser nele mesmo. O prazer de Deus e o tédio humano é a repetição. Mas, para que não haja engano, existe um tipo certo de repetição. Qual é a repetição que Deus não gosta? Mateus 6, versículo 7. E a gente encerra com esse versículo. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Existe um tipo de repetição que Deus não tem prazer. É a repetição vazia. É a repetição sem sentido. Não é o método, meu irmão. É o coração. Não adianta você metodologizar aquilo que é para ser relacional e contemplativo. O que nos leva à redenção é a repetição que busca contato, relacionamento, que busca a verdade. Amém? Você pode ficar em pé.